Um, dois, três. Hoje nós vamos estar falando sobre uma questão para nós muito importante, que é: será que um casamento quebrado ele pode ser restaurado? Mas aí você me diz, quebrado? Quebrado como, Silvana? Não, às vezes o casal está passando por alguma dificuldade, alguma luta, alguma crise. A gente sabe, às vezes temporária, mas isso ameaça de alguma forma, ameaça forte o relacionamento. Isso me faz lembrar do valor que o casamento tem e que por ele ter um valor imensurável, vale a pena ser restaurado. Isso me remete a uma das vezes que eu e Edson fomos na Inglaterra e uma amicíssima nossa nos introduziu a algumas peças de um valor assim fantástico, peças antigas, né, do século passado, umas louças, e ela fazia coleção dessas peças e nos interessou muito e ela nos presenteou com algumas. E foi lá que eu fiquei sabendo que essas peças que eram vendidas em algumas thrift shops, né, algumas lojas de antiguidade, elas, às vezes quem vendia nem sabia do real valor daquelas peças. E a gente trouxe algumas e só ficamos sabendo, tem uma delas comigo aqui, que o valor estava numa marquinha simples que ficava aqui debaixo das peças, pratos, copos, louças como essa. E algumas delas, eu tenho um prato ali que Edson tentou consertar, tentou até colar, porque para nós, depois de sabermos do valor, se tornou importante. Então, valia a pena, Edson, dar aquela coladinha, porque é uma peça de valor. E eu acredito que se essa peça, essa louça do século passado, a gente entendeu o valor dela, que dirá o casamento, que dirá um relacionamento tão precioso que envolve não só homem e mulher, mas envolve filhos, envolve família, de uma forma assim geral, né, Edson? É isso aí. E o valor da restauração, ele é tão importante porque você consegue um bom restaurador. A gente não é especialista em nada disso, Sim, né? Nem sim. antiguidade, nem restauração. Mas eu sei que um restaurador profissional, ele traz a peça como original. Então, Sim. a expressão, ou seja, o que significa restauração de fato? É voltar à fórmula original. Por isso que a gente acredita que o seu casamento tem um valor assim incalculável, né? Não tem preço, a gente não coloca, ninguém consegue com juízo perfeito, se está tudo bem, está tudo feliz, no dia que você está assim, na festa das bodas do casamento, está todo mundo feliz, todo mundo ali numa boa, e se alguém chegar e falar assim, olha, eu te dou tanto por esse casamento, por essa família que você está começando agora. Fala, não, porra, você pode me dar o que quiser. É claro, eu sei que depois de um tempo tem gente que até entrega, leva, né? Dá um jeito de levar. Mas eu sempre falo uma coisa, Silvana, é que ninguém me pressionou a ir para o altar. E nem te pressionou. Sim. Embora, eu não posso falar assim em público, né? Mas o pai da Silvana era militar. E foi a primeira vez que eu vi um 38, um revólver 38, foi quando ele me viu pela primeira vez com ela. Assim você me compromete, Edson. Não, mas foi só, ele ele só mostrou e falou assim, olha, isso aqui é o seguinte, se caso acontecer alguma coisa com ela, eu mato você. Foi assim, simples, assim, uma coisa muito básica até, eu não consegui, eu não corri, eu fiquei ali conversando com ele, quer dizer, não tinha perna para correr. Bom, foi essa a realidade, isso foi verdade, né? Isso foi verdade, não foi? É porque meu pai me amava muito. Primogênita, primeira filha, então já viu. Foi uma forçada de barra, eu não tive escolha, né? Brincadeira. Mas a gente então, naquele momento, quando eu fui me casar, quando nós resolvemos nos casar, depois de 2 anos e pouco desse episódio,
Eu fui porque eu quis ir, era uma escolha minha. Eu descobri que você era a mulher da minha vida, tanto é que a gente já está há mais de 4 décadas juntos, e que valia a pena investir naquele relacionamento. Só que com o passar do tempo, Silvana, muitos relacionamentos eles vão se deteriorando, eles vão ficando quebrados, eles vão ficando um pouco rachados, desgastados, né? Alguns acabam, alguns são jogados fora, alguns são abandonados, né? A gente viaja muito aqui dentro dos Estados Unidos também, e é muito comum aqui, a gente passa nas estradas, né? E às vezes tem 5, 6, 10, eu já vi mais, em média de quase 30 carros na área, assim, são áreas mais rurais, essas áreas, e são áreas grandes, não é uma área de uma casa só, mas é uma área muito grande, e ali tem vários lugares, a gente vê carros e carros raros, mas que estão abandonados há 30, 40 anos ali, no meio do mato, já cresceu o mato, embora está próximo das casas, e infelizmente que a gente faz um paralelo disso, a gente vê que tem muitos casamentos, muitos relacionamentos que eles também às vezes ficam meio assim crescendo no mato, né? Tem um potencial tremendo, mas já não está funcionando mais, e porque não está funcionando, vai deixando a coisa aí, às vezes começa a empurrar, né? Também para tentar pegar no tranco. Sim. E acho que é por aí que a gente quer ajudar você a entender melhor como que a restauração é possível para o casamento. E na sua opinião, Edson, qual que é a proposta de Deus para o casamento? A proposta de Deus, na minha opinião, ela começa com a criação. Porque Deus criou o homem para dar certo. Deus criou o homem com um propósito, colocou propósito dentro dele. Tanto é que Deus criou o homem e disse para ele, aliás, quando Deus vai criar o homem, lá em Gênesis, Deus fala para quem estava do lado, que era Jesus, o Filho, né? Façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Deus fez o homem para dominar, para ter controle. Quando a gente fala dominar, hoje a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, ser super chato, porque ninguém está falando de controle das emoções, não estamos falando de manipulação. É para dominar a terra, para controlar tudo. Tanto é que Adão botou nome em todos os animais. Então, esse era o papel de Adão. Ele tem um propósito, né? Só que Adão estava sozinho. E Deus falou, poxa, casamento, uma parceira, uma auxiliadora idônea para o Adão vai criar um potencial assim imenso e até de reprodução, porque é um casal que reproduz, homem e mulher. Então Deus cria a mulher da costela do homem, isso não é novidade, e Deus fez uma mulher, uma auxiliadora idônea. E os dois então tiveram ali naquelas núpcias maravilhosas por anos, ninguém sabe exatamente quantos anos foram, que eles viveram em paz, felizes e saudáveis no paraíso, né? E eles andavam nus. E Deus determinou assim, sejam livres, vocês têm livre-arbítrio para qualquer coisa. Então, eu acho que toda a história da família, ela começou ali, com Adão e Eva, né? Uma coisa que eu acho interessante quando você fala que eles estavam nus, a Bíblia fala muito claramente que eles não se envergonhavam. Verdade. Então, assim, havia uma relação tão íntima entre eles, não tinha vergonha, tinha cumplicidade, tinha intimidade, tinha verdade, tinha, assim, tanta coisa para que esse casal desse certo, que foi a primeira intenção de Deus, né, Edson? Exato. Deus criou, deu livre-arbítrio para o homem e para a mulher e esquentou as mãos e vai dar certo esse negócio. Mas a escolha estava na mão de Adão e na mão de Eva, né, Silvana? E aí a gente vê que essa foi, de uma certa forma, a origem do casamento, né, Edson? Sim. Agora, as crises, quando é que essas coisas aconteceram? Como é que começou esse negócio, hein? Como é que começou a briga? Como é que eles desentenderam? Uma coisa que a gente vê muito interessante com relação, estava tudo maravilhoso, né? Uma intimidade, estavam nus e não se envergonhavam, tinha aquela cumplicidade, mas aí vem uma coisa para quebrar isso,
porque, como diz o ditado, estava bom demais para ser verdade. Então, o inimigo, né, o diabo, que as pessoas não gostam muito de falar, mas infelizmente foi ele que entrou nesse relacionamento, né, Edson? Exatamente. E quebrou, começou aí uma quebra dessa felicidade, dessa intimidade, dessa reciprocidade, dessa coisa maravilhosa que havia entre homem e mulher. E é interessante, Silvana, que o diabo, que é um ser que a gente acredita que existe Deus, o lado do bom, e o diabo, que é o lado do mal. E eu vou explicar um pouco isso, para a gente entender melhor. Mas ele procurou um momento de distração, de displicência, principalmente de Adão, porque Adão ele era o cara para cuidar da parte de proteção, ele era o cara que ia cuidar da esposa, da mulher, ele tinha, né, o papel de estar com os olhos bem abertos. E ele deu uma bobeira, ficou lá meio assim, longe da mulher em algum momento, e foi aí que o diabo falou, olha, ela está sozinha, eu vou bater um papo com ela e vou seduzi-la e vou negociar com ela um direito que eu não tenho. O diabo não tinha direito sobre a terra, ele não tinha direito sobre o jardim do Éden, ele não tinha direito de criar, de adoecer, de criar a dor, de causar problema, de criar crises. Eles estavam felizes, Adão e Eva. Mas então houve exatamente esse intruso, né, no meio dessa felicidade. Sim. É interessante você dizendo isso, que toda vez que a gente não foca naquilo que é importante, não cuida, não protege, a gente fica vulnerável a essas coisas que aconteceu com Eva. A Eva não é diferente de mim, nem de você. Eu acho que todas nós, mulheres, temos um pouco de Eva dentro de nós, e acredito que todos os homens têm um pouco de Adão dentro deles. Foram nossos pais, primeiros pais. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que quando a gente está displicente quanto ao casamento, que é alguma coisa tão importante, é nos chamar da atenção para algo fora, para algo que distrai a gente, né? Quando a gente não segue passos, quando a gente não presta atenção, né, Edson? Sim, não está com os olhos abertos para tudo, com os olhos, né? a gente então é distraído, e muitas vezes é nessa sutileza que esse inimigo vem roubar de nós aquilo que é tão precioso, que é o casamento. É interessante porque algumas pessoas até criticam a própria natureza, né, do animal, sobre o leão e a leoa. Porque quando a leoa, quem sai para caçar, na verdade, é a leoa. Ela vai para caçar, ela que vai enfrentar as feras e tal. Depois que ela controla tudo lá, domina, o leão vai para pegar, ajudar, trazer, blá, blá. Mas ele fica em casa, ele fica cuidando do território, para não ter nenhum intruso, nenhum invasor. Então o papel do homem é um papel extremamente importante desde sempre. Agora olha para você ver uma coisa interessante, como que a mulher ela tem um papel também muito importante. Deus não criou uma mulher ignorante ou estúpida. Deus não criou a mulher. Quando a Bíblia fala sobre submissão, Silvana, ela não está falando sobre o homem pisar, dominar e controlar a mulher emocionalmente e na força. Não. A submissão é porque a mulher ela foi colocada debaixo da missão do homem. Isso quer dizer submissão. Eu estou debaixo da missão de Adão. E essa mulher que está debaixo da missão de Adão, ela não é estúpida, ela não é ignorante, ela não é uma alienada, ela não é só para cozinhar, ela não é só para ir para a cozinha, é uma mulher que pensa. Tanto é que Satanás não foi bater um papo e negociar com Adão, ele foi negociar com Eva, porque sabia que ela era uma pessoa inteligente,
E ela tinha uma influência emocional sobre o marido, porque ele já devia estar estudando como é que aquela família funcionava. Ele estava de longe espreitando como é que aquele negócio estava caminhando, como é que era, que hora que Adão estava presente, que hora que ele não estava, que hora que ele dava uns vacilos para ir pescar, né? Muitos dias, sei lá, alguma coisa assim. Ele estava de olho. E ele viu aquela vulnerabilidade no momento certo, e então ele pegou Eva e falou, olha, está aqui o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você pode ir muito mais além até do que Deus. Ele faz uma proposta muito indecente e sedutora para ela. Isso me chama a atenção, Edson, que como que a estratégia é a mesma, os anos passam, mas tudo continua igual. E hoje é interessante que, às vezes, por falta de cuidado, dessa proteção, dessa presença do marido no lar, essa presença do pai no lar, porque uma coisa é estarmos presentes fisicamente. Às vezes o homem está presente até muito, sentado no sofá assistindo uma televisão, sentado no sofá com algum joguinho, mas ele não está emocionalmente presente, que faz toda a diferença. Quando o homem está presente, e naquele momento, sem julgamento algum, se Adão estivesse presente, poderia ser que Eva não tivesse caído ali naquela armadilha que o inimigo preparou para ela. Mas uma coisa que nós precisamos entender hoje em dia, e ter até um resgate, é essa presença emocional. Também não digo que é só do homem, da mulher também, porque há muitas mulheres que eu converso e até que eu ajudo, que elas não têm essa condição, elas estão tão fracas que elas não conseguem ter uma presença emocional no lar. Mas essa presença emocional, ela é fundamental para que o relacionamento dê certo, né, Edson? É sim, porque esse tema que a gente está abordando aqui é um tema que eu queria descortinar um pouco mais. Porque o que acontece? A gente vê muita coisa acontecendo hoje, mundo afora, né? Você vê toda a estratégia, por exemplo, do maior meio de comunicação da história, que é a televisão, ou agora a internet, mas a televisão ainda é muito forte ainda em muitos lugares. Ela tem um controle baseado no interesse de quem quer manipular e controlar a sociedade. E isso é um fato, isso aí está aí, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje uma batalha, uma guerra, vamos dizer assim, espiritual. Então, João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o papel dele não é passar a mão na sua cabeça. Talvez ele pode até te dar, como deu para Eva, uma oportunidade de comer um fruto e tal, que era um desejo, porque era alguma coisa proibida. Deus falou, você pode comer de todas as frutas, de tudo no paraíso é seu. Mas eu vou colocar só isso aqui, essa árvore aqui, você não mexe com ela, não toca nela, né? Porque é interessante, Deus deu livre-arbítrio para o homem, tá? Desde Adão, e Deus às vezes, você tem o livre-arbítrio, mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Eu te dei tudo, mas deixa eu só dar um ajuste na sua integridade, na sua fidelidade, e isso aqui eu vou ficar para mim, isso aqui eu não vou compartilhar com você, tá bom? Isso aqui não mexe com isso, esquece isso, você vai ter muita coisa, mas esse aqui não. E foi aí que o diabo seduziu Eva, né? Porque ele falou assim, pô, tem muito mais aí, Deus escondendo alguma coisa de você. E ele fez isso exatamente, e hoje, como é que ele faz? Ele faz a mesma coisa. Ele faz isso hoje através de uma sedução, através de uma pornografia, através de alguma coisa que entra no meio do relacionamento, uma terceira pessoa, tanto para o homem como para a mulher, foi uma parte sedutora que aconteceu e veio ali e encantou o outro, um vai se distanciando do outro até que o diabo dá o bote, porque ele veio para matar, roubar e destruir, ele não veio para construir nada, ele não veio para bater palma para o seu sucesso, para a sua felicidade. Por isso que a gente está falando sobre abrir os olhos, tá, com aquela vigilância sempre alerta, né? Tanto o homem como a mulher, mas o homem tem um papel mais importante nisso até, porque é uma luta
que a gente às vezes não tem noção do tamanho dela. E uma coisa interessante também, Edson, que há uma disputa pela nossa atenção. Aonde Eva estava andando pelo jardim e o diabo chamou a atenção dela para uma situação que era, e além de tudo, lançou uma desconfiança. Não foi assim que Deus falou. Então, a estratégia também continua a mesma, uma disputa pela nossa atenção, uma jogada em tipo assim, será que é isso mesmo? E assim que essa terceira pessoa, essa coisa vai entrando no meio do casamento, né, como você falou, o vício, quantas vezes não entra e simplesmente por um vício, às vezes o casamento é quebrado, é rompido, né? A relação é rompida por causa disso que entra. Às vezes as pessoas não dão o devido valor a um vício de pornografia, ou a um excesso no celular, ou a atenção de alguém, alguma coisa assim que realmente entra para poder quebrar com o relacionamento, né? Exato. E aí vem as brigas, vem tudo aquilo, né? E por que disso, né, Silvana? Porque a família, ela é uma instituição tão poderosa para educar, para formar o caráter, para estruturar e manter o indivíduo, a sociedade estável, debaixo de um controle que ela pode reproduzir, crescer com saúde. Então, esse cara que é o ladrão da felicidade, da paz, ele sabe que isso foi o que Deus preparou, mas ele é um inimigo primeiro, antes de nós, ele é inimigo de Deus, porque foi aí uma outra história que a gente não vai entrar nela aqui, como que foi a queda de Satanás, né, do céu, mas eu acho que a maioria do pessoal já deve ter ouvido falar. Então ele caiu, ele perdeu, ele quis ser maior do que Deus e ele então foi deposto, vamos dizer assim. E ele virou um inimigo ferrenho. E como eu e você, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é por isso que o diabo nos ataca, na parte física, às vezes nas emoções e tal, e dentro da família principalmente, porque a família é um único, é uma das instituições, né? Eu nomearia duas extremamente importantes, tá? A família e a igreja, mas a igreja de uma forma saudável, tá? Não estou falando de religião, estou falando de ajuntamento, de congregação, de corpo, de corpo com a mesma fé, com as mesmas propostas, com as mesmas crenças, acreditando em Deus, na bênção de Deus, no milagre de Deus, nos desafios que a gente tem que viver e enfrentar e uns ajudarem o outro. Eu estou falando daquela igreja de Atos dos Apóstolos. Essa é a igreja que é o modelo que a gente tem que seguir, né? O modelo onde nós somos um corpo. Sim. E estamos juntos para fortalecer esse corpo e não um puxar para lá ou puxar para cá ou levar vantagem um sobre o outro. Sua opinião, Edson, a respeito de um ampliar de consciência a respeito dessa realidade, porque uma coisa que às vezes nos entristece é que, principalmente nós que trabalhamos com casais já há muitos anos, a gente vê que as pessoas elas desconhecem essa realidade. Elas entendem sim que tem desafios, entendem que tem uma crise, né, de alguma forma ali camuflada, que elas nem têm ideia da realidade da crise ou da origem da crise. Mas elas estão convivendo com o problema sem na realidade saber a origem disso. Você concorda com isso, que há uma necessidade de um ampliar de consciência, das pessoas entenderem, na verdade, onde começou, como é que começou, por que isso acontece? Então, eu acho que assim, um ampliar de consciência é quando você tire os olhos dos problemas corriqueiros, porque a coisa é muito mais séria, é muito mais ampla e é espiritual. E profunda, né, Edson? Mas assim, tipo, nós precisamos entender que essa batalha espiritual que existe para atrair a nossa atenção, a atenção do casal, dos filhos, jogar um contra o outro,
ela é pro mal, ela é do mal. Então, quando você amplia a sua visão, olha, cara, eu não tô mais numa batalhazinha aqui com a minha sogra, eu não tô numa batalhazinha aqui com o meu sogro, eu não tô aqui numa batalha com o cunhado, com a minha mulher. A nossa guerra, como diz em Efésios, ela é espiritual. Nossa guerra não é contra carne ou sangue, ela é uma guerra espiritual. Por quê? Porque o diabo teve um período, depois da queda de Adão e Eva, que ele teve o poder e a posse, ele se tornou o dono da terra. Ele se tornou o dono da terra e ele controlava tudo. Tanto é que no mundo jaz o maligno. Quem levou Jesus para o pináculo do templo para ser tentado e disse para ele, olha, se você pular daqui lá embaixo, eu te dou eu posso te dar o que você quiser. Vários reinos da terra eu vou dar para você. E Jesus não questionou Satanás. Ele falou assim, isso é do meu pai. Por que você está falando que vai me dar se eu já sou dono? Jesus, ele não questionou o diabo por uma razão. Porque lá no Éden, quando Eva cede e seduz Adão, eles então rompem com uma aliança com Deus. Exatamente por esses fatores que a gente está falando aqui, de displicência, não valorizou uma coisa tão importante que era aquela união, aquele casamento, né? Então eles perderam o direito da terra. O diabo, na verdade, ele não tem direito moral sobre a terra, o planeta Terra, mas ele teve o direito legal. E esse direito legal foi dado por Adão e Eva quando quebraram a aliança com Deus. Então, ampliar de consciência passa por isso aqui também, você tem que entender isso. Mas então nós estamos no sal, porque se o diabo é dono da terra, como é que a gente vai fazer agora? Aí tem um porém interessante. Por que Jesus veio a essa terra em forma humana? Nasceu de uma mulher, cresceu, morreu na cruz, derramou o seu sangue. Por quê? Para nos salvar e resgatar o planeta Terra. Então, com a morte de cruz e derramamento do sangue, a morte de cruz, Jesus, então, com a sua morte, ele é entregue como sacrifício vivo e voluntário. Foi uma escolha dele, assim, ele fez isso voluntariamente, mas ele veio como um homem, porque Deus poderia ter simplesmente passado por cima de tudo e ter tido uma guerra com Satanás. Não, Deus está empoderando, fortalecendo, capacitando o homem, levando o homem a entender exatamente qual o propósito que ele nasceu. Nós nascemos para dominar, nós não nascemos para ser dominados no sentido, vocês estão me entendendo, não estamos falando aqui de política, de nada, de poder do homem sobre o homem. Nós não nascemos para sermos subjugados. Você nasceu para ser independente, você nasceu para ser livre, para fazer suas escolhas, mas a coisa foi mudando ao passar do tempo. Uma coisa interessante quando você fala de dominar é que Deus foi muito claro com Adão, para dominar a terra, não dominar o outro, não dominar nem a Eva e nem o outro homem. Então, quando a gente fala, só para esclarecer, quando a gente fala de dominar, dominar a terra, os animais, porque o homem come, né? Os animais, a vegetação e tudo. Então, assim, nunca foi proposta de Deus que o homem dominasse outro homem. Sim, verdade. Né? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim. Adão foi o primeiro homem, sim. E a partir de Adão e Eva que vieram os outros. Mas eles então tiveram ali com aquela perda vários prejuízos. Eles foram expulsos do paraíso, então foram viver numa terra, na terra e tiveram que agora viver do suor do seu rosto. A mulher ia ter dores de parto, ela não foi programada para ser criada para ter dores de parto, não é verdade? Eu acho até que eles não foram criados nem para morrer. É claro, tem algumas vertentes teológicas que Deus criou o homem para ser para viver uma longevidade, né? E a gente não sabe ao certo quantos anos e tal, mas com certeza houve uma perda. Então toda vez que a gente quebra uma aliança, ou com Deus, ou com alguém que nós fizemos uma aliança segura e séria, tem muita perda. Por isso que o casamento, a gente tem
um carinho muito especial com casais, porque a gente sabe que quando tem uma quebra, tem muito prejuízo. Tem muito prejuízo. Os cacos são espalhados para todo lado e machuca todo mundo que está à volta. E não é só uma perda de dinheiro, de posse, daquilo que conquistou, mas você perde emocionalmente, você perde a nível de família, que as famílias se dividem e se degradeiam, né? Então tem entre os filhos muitas vezes, então é um desastre. Então é melhor a gente restaurar do que a gente abandonar aquilo ou deixar quebrar e o tempo acabar de destruir.